Olá pessoal, doutora Cláudia Borges aqui com vocês, gravando mais um videozinho para o canal. E hoje nós vamos falar sobre o artigo 468 da CLT. Pois é, hoje nós vamos tratar do tema rebaixamento de função. Esse artigo 468 da CLT, ele vai tratar de outras coisas também, mas hoje nós vamos levá-lo para essa parte do rebaixamento de função. Foi uma dúvida, né, que eu tive da empresa que eu faço assessoria jurídica e eu achei interessante compartilhar com vocês. É um tema bacana, vai ser muito útil tanto para os empregados como para os empregadores e é interessante a gente agregar mais esse conhecimento aqui para todos nós. Então vamos lá. Pessoal, eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 468 da CLT. Ele diz assim: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, pessoal, esse artigo 468 da CLT, ele vai tratar de uma garantia para o empregado, né? E qual seria essa garantia? Não pode haver alterações unilaterais do contrato de trabalho por parte do empregador, onde o empregado não consente essa alteração. Mas vai ficar mais claro agora porque eu vou exemplificar e a gente vai conseguir entender direitinho a ideia. Pessoal, olha só. Vamos dizer que você é dono de uma loja e aí você tem alguns vendedores, tem recepcionista e tudo mais. Você contrata um vendedor para trabalhar no seu setor de vendas, e aí o que ocorre? Você já anota a CTPS como vendedor, põe na ficha do empregado que ele é vendedor, coloca no contra-cheque, enfim, função vendedor. Ele começa a trabalhar, tá ali 2, 3, 4, 5 meses, chega ao 6º mês, você não consegue ver a produtividade daquele funcionário na área de vendas. Você vê que os outros vendedores que você tem na empresa consegue vender e aquele funcionário que você contratou não está conseguindo atingir as metas. E aí você, visando não demitir o funcionário, você conversa com ele e diz o seguinte: fulano, olha só, eu acho que você não se adequa ao setor de vendas, né? Não houve atingimento das metas, então eu acho que você vai se adequar melhor aqui na recepção. E aí você vai lá e transfere, coloca aquele funcionário para trabalhar na recepção a partir daquele dia. O funcionário, obviamente, às vezes, para não perder o emprego, simplesmente concorda verbalmente com você. Não, patrão, tudo bem. Óbvio, muitas vezes eles não vão mencionar que ficaram descontentes com aquela alteração, né? Aí você ele passa a trabalhar na recepção, só que aí o que ocorre? Muitas vezes aquele funcionário ele se sente diminuído, ele se sente que foi rebaixado de função. Muitas vezes o empregador ele tem consciência de que ele não pode reduzir o salário daquele empregado, e aí ele mantém o mesmo salário de vendedor. Detalhe, em algumas empresas o vendedor recebe comissão, e aí se ele não está vendendo, ele não vai receber comissão. Então por aí já começa uma situação de desgosto daquele empregado para com a atitude do patrão de tê-lo colocado em outra função. Porque ainda que ele não vendesse, não atingisse a meta, digamos assim, que ele recebesse alguma comissão ou outra lá qualquer. E de toda sorte, muitas vezes o salário de vendedor é um pouco mais alto que o salário de recepção. Mas aí o patrão nem mexe no salário, ele não alterou o salário daquele empregado, né? E o que ocorre muitas vezes nesses casos? Que é importante a gente tomar conhecimento disso aqui. Muitas vezes, aquele funcionário ele se sente menosprezado, diminuído, inferiorizado com relação aos demais funcionários da empresa. Às vezes, ele até é vítima de piadinhas. Nossa, caiu de função, hein, cara? Foi rebaixado. Acontece isso. E o que isso vai refletir naquele empregado? Vai acontecer um prejuízo que a gente chama moral. Prejuízo moral, um prejuízo para a dignidade daquele empregado que se sente diminuído naquela empresa. E isso pode motivar, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho se aquele empregado conseguir comprovar que, de fato, houve ali uma situação que, embora não tenha havido a redução salarial, prejudicou o funcionário na sua dignidade moral, né? E vocês sabem,
redutibilidade salarial, não pode. É um princípio constitucional e também está prescrito na CLT. Então, o patrão, às vezes, tem conhecimento de que não pode reduzir salário, mas ele não tem conhecimento de que essa situação pode ocorrer e ele também pode ter um prejuízo, porque uma ação trabalhista sempre é um prejuízo para a empresa, porque tem que contratar advogado para defender e muitas vezes acaba perdendo alguma coisa ali no processo que gera aí um dano financeiro para a empresa. Então, assim, tem que abrir o olho com isso, porque acontece. Às vezes o empregador, ele entende que ele não está mexendo no salário, então tá tudo certo. Ele pode tirar o funcionário da área de vendas e colocar na recepção, mas para o empregado houve um prejuízo de caráter moral e isso leva a uma ação trabalhista, né? Então, assim, é uma dica importante que eu venho aqui trazer para vocês. Eu espero ter ajudado, ter agregado conhecimento para todos, empregados e empregadores. Se você ficou com dúvida, deixa aqui seu comentário. Se você gostou, dá o seu like. E se você gostou muito, compartilha para todos os amigos. Manda para o pessoal da empresa, quem gostou, que é empresário, que gostou do vídeo. Compartilha para os outros que você conhece, que você acha que vai agregar conhecimento também, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.